Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Elcio Pini, esse aqui é o meu canal. Toda semana tem um pouquinho de psicologia por aqui. E essa semana eu vou fazer uma das coisas que eu mais gosto aqui no canal, né? Que é fazer a comparação de um livro com casos de psicologia, com efeitos da psicologia sobre os personagens. Como já falei aqui algumas vezes, eu tenho um hábito muito grande de leitura, eu leio bastante, eu acho isso muito importante. Me ajuda em todos os aspectos e é algo que me dá prazer também. E esse livro, ele até me deu uma ideia, logo no começo, quando eu comecei a fazer a leitura, que ainda não saiu do papel, eu até acho que não vai sair, pelo menos não do jeito que eu imaginava, porque eu não entendo muito bem essa questão de direitos autorais, e eu queria ler esse livro com vocês, um pouquinho por dia e ir falando sobre as ações dos personagens e o que isso traz emocionalmente e psicologicamente. Mas seria a leitura de um livro, eu acho que isso é proibido. Esse livro ele é muito importante para que a gente possa entender melhor como é ruim fazer julgamentos, principalmente quando os julgamentos são muito superficiais, ou seja, uma pessoa que você conhece pouco, ou até que acha que conhece razoavelmente bem, mas não é íntima, e você julga por aquilo que você ouve ou pela pequena parte que você sabe, sem saber o que está se passando internamente naquela pessoa, o que se passa entre quatro paredes na casa daquela pessoa, como que é o relacionamento efetivo dela fora do convívio social. E isso acaba se tornando muito interessante, e até foi um tema de uma conversa bem legal que eu tive com a minha namorada sobre isso, né? Às vezes é muito fácil você falar: ah, a mulher foi traída, ela tem que abandonar o marido. O cara foi traído, ele tem que sair de casa. A mulher sofre violência, ela tem que de qualquer jeito fazer a denúncia e contar para todo mundo. Enfim, isso é o que a gente vê por fora e o que acha que é básico. E aqui a escritora, principalmente no caso da violência, ela teve uma ideia que mostra que nem sempre o que parece ser mais simples pode ser feito. Obviamente tem um pouco de spoiler, eu não vou falar o nome dos personagens, só vou falar aqui as situações, mas se você quiser ler o livro, independente de qualquer coisa, eu particularmente não gostei muito do final, mas o enredo dele é bem interessante. Então, para a gente falar nos julgamentos, né? Primeira coisa, a personagem ela tem 52 anos de idade, é muito bem sucedida profissionalmente, casado, um casamento relativamente sólido, com dois filhos. Um deles tem problema de saúde mental e foi super protegido durante a infância. Essa mulher ela descobriu a traição do marido, mas resolveu continuar casada, principalmente por causa dos filhos, da comodidade de uma família sólida, do tempo em que eles estavam juntos e tudo mais. E aqui começam os julgamentos, né? Então, as opiniões, as coisas que normalmente se falam, ela devia ter largado o marido, ela devia ter ido embora, ela devia ter pego os filhos e saído de casa, não poderia ter aceitado uma traição e assim por diante. E o interessante é que a maioria das pessoas não vai se apegar aos fatos que vêm anteriores disso, né? E sim no fato dela ter sido traída. O fato dela ter uma casa consolidada, uma carreira, o problema com os filhos, talvez fique para trás, né? O pessoal acha assim, vai começar uma vida nova, vai dar lá um pé na bunda do marido e assim por diante. Só que o casamento dos dois, que é o que ninguém saberia porque não convive, há mais de 2 anos era só uma amizade, não havia mais intimidade entre eles. E ela estava muito bem em relação a isso. Até que um dia aparece na vida dela um homem manipulador que vira a cabeça dela de ponta cabeça. Então, ela passa a ser a mulher infiel, a que trai o marido. Mas isso é o de menos. É ela que aceita tudo que o manipulador deseja. Sabe que ele é casado, que não pode manter contato em horários específicos. Tem telefones daqueles chamados descartáveis, no qual apenas os dois se comunicam. E o mais importante, ele sabe tudo sobre ela, mas ela não sabe absolutamente nada sobre ele.
só sabe que sente um amor inexplicável ou uma paixão inexplicável. Uma noite, antes de ir a um coquetel importante no trabalho, os amantes se encontram de forma rápida, mas muito intensa, muito voraz. E o que seria apenas uma conversa acabou virando uma noite apaixonada. E essa noite apaixonada acabou virando um inferno. Por quê? Porque no final dessa festa onde ela foi estuprada, ela foi violentada por um colega de trabalho e acabou se vendo entre a cruz e a espada. Ela sabia que se fizesse a denúncia e os exames necessários que são feitos após um estupro, seriam encontrados os fluidos dos 2 homens no interior do corpo dela. E aí, obviamente, o segredo dela e do amante estaria destruído. E o que ela teve que fazer? Se calar, lidar com aquele problema, lidar com aquela situação avassaladora que acaba com qualquer mulher em silêncio. A única pessoa para quem ela contou foi exatamente o seu amante, que obviamente se preocupou mais em ter a sua identidade revelada, em ter o seu casamento destruído, com o que estava acontecendo com ela. Eles se afastaram por muito tempo, mas ela não conseguia lidar muito bem com isso. Ela ligava para ele não atendia e ele não retornava as ligações, até que alguns dias ou meses depois, não me recordo muito bem, eles conversaram, eles marcaram um encontro num local distante, afastado para todo mundo, e resolveram que iam dar um susto no estuprador. Por quê? Porque como ela não fez a denúncia, ele acabou continuando assediando ela, mandando mensagens, aparecendo na casa dela, aparecendo na rua, fazendo ameaças, e o que mais machucava ela, vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Juntos, ela e o amante fizeram lá um plano de aparecer na casa do estuprador para assustá-lo, para dar um cala-boca nele. Mas as coisas deram muito errado. E o que era para ser um susto virou um assassinato. Ela acabou sendo cúmplice, porque durante a investigação, logo nas primeiras horas, câmeras de segurança pegaram o cara saindo do carro dela, jogando a roupa fora, encontraram a roupa cheia do sangue do cara, e assim por diante, foram indiciados. Ela se manteve fiel ao segredo, dizendo que ele era apenas um colega que ela conheceu, que por estar muito fragilizada, ela resolveu contar a ele o caso, não contou ao marido porque se sentia desprotegida, achou que ia ser julgada e assim por diante, e que não sabia o que ia acontecer, que o amante faria alguma coisa desse tipo, que ela não chamou de amante, ela chamava de amigo. Mas, entre se manter fiel ao segredo e ter a sua liberdade, o amante resolveu expor tudo. Ele contou dos casos que eles tinham, aonde eles iam, onde eles passavam as tardes, e o pior, contou que ela pediu para ele assassinar o estuprador, o que não era verdade. Com a vida exposta, ela percebeu que o limite da confiança e do amor é muito tênue e que entre defender a si mesmo, por ser um mecanismo óbvio de defesa, vai muito além de um possível amor, de uma possível paixão. Ou seja, ela se entregou ao manipulador, achando que ele jamais faria alguma coisa contra ela, e ele, na hora que viu a sua vida em risco, acabou colocando ela como cúmplice ou como mandatária do crime, o que é, em alguns lugares, até mais grave. Por sorte, durante o julgamento, os dois tiveram uma pena, né, mas a pena dela foi menor e ela pôde sair da prisão. Agora, o interessante do final do livro é que, mesmo com tudo isso, ela ainda sentia um pouco de confusão, pois não conseguia sentir outra coisa que não amor, que não paixão por aquele homem que atrapalhou tanto a sua vida. Então, o que é importante aqui quando a gente fala de julgamentos? A gente não está sabendo o que se passa, né? E a escritura ela detalha muito bem. Por que a mulher continuou dentro de um casamento depois da traição? O que ela poderia fazer de diferente? O que mudaria na vida dela, já perto de 50 anos de idade, que foi quando aconteceu, se ela mudasse de casa, mudasse de vida, levasse os filhos?
Quem está dentro da cabeça dela para saber se a escolha foi certa ou errada? E no caso da violência, é muito ruim não poder denunciar, mas ao mesmo tempo, se ela fizesse isso, ela seria exposta de várias maneiras. Então não é tão fácil quanto a gente pensa. Às vezes a gente julga que tomaria uma decisão, se fosse eu faria isso, se fosse eu faria aquilo, mas nunca pensa no que tem atrás. E aí, se você tivesse atrás todas as informações, talvez agisse como agem as outras pessoas. Tá bom, pessoal? Desculpa aí pelo tempo, hoje passamos de 10 minutos, mas eu achei um assunto interessante e um livro interessante. Vejo todos vocês na semana que vem, conto com a presença e com o like de vocês, se puderem compartilhar. Até lá. Tchau, tchau.